O clima é um fenômeno da natureza que atua diretamente ali na nossa condição de vida, seja ela em paisagens, no nosso modo de vida, né, no dia a dia. O clima é uma relação entre a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Esses três elementos juntos, eles modificam os diferentes tipos de clima. E a gente vai ver agora a seguir a influência de cada um deles, né, desses elementos, nessa formação do clima. E, gente, ó, minha parte preferida do jornal, a previsão do tempo. Vamos ver como é que vai ficar o tempo amanhã. E ainda falaram que o frio ia continuar e que ia chover. Mas calma aí, você não precisa xingar lá o tio ou a tia da meteorologia. A questão é que o tempo ele é muito dinâmico, né? Então ele muda ali por diversos fatores. Aí você prestou atenção nisso que eu falei? O tempo. Então qual que é a diferença de tempo e de clima? O tempo seria o estado da atmosfera agora no momento atual, no momento mais próximo da gente. Diferente do clima, que é uma observação da atmosfera, dos fenômenos atmosféricos durante um longo período de observação. Então, mais ou menos seria assim. O tempo seria o humor da pessoa, né? Tem dia que a gente acorda bem-humorado, tem dia que a gente acorda mal-humorado. E o clima seria a personalidade, você nasce dessa forma, né? Você não consegue mudar. Você pode até, se você é muito bravo, você pode se segurar, mas é a sua personalidade. Nós estamos falando de climas, né? Se a gente falar de climas, a gente precisa falar da atmosfera. Se a gente falar de atmosfera, precisamos falar das camadas atmosféricas. São 5 camadas, cada uma com a sua especificidade, suas características, né? Começando pela primeira delas, que a gente tem aqui em contato, né? Que ela circunda a superfície terrestre, é a troposfera. É nela que ocorrem os principais fenômenos climáticos, como chuva, neve, formação de nuvens, ventos. Então, toda essa dinâmica climática que a gente tem, ela ocorre na troposfera. Ela é seguida da estratosfera, que também tem a importância por conta da camada de ozônio que se encontra nessa camada, né? E aí vem a mesosfera, termosfera e exosfera, que seria ali a última camada. Diversos fatores influenciam no clima. Entre eles está a latitude. Em função do formato geóide do planeta, a incidência de raios solares é diferente em cada latitude e é mais intensa na faixa equatorial. Essa faixa amarela é a zona intertropical. Seria a parte mais quente da Terra, onde os raios solares incidem diretamente. A parte verde é a zona temperada norte e zona temperada sul. Elas apresentam um clima mais ameno. Seria uma faixa de transição entre a zona tropical e as zonas polares. A parte acima, em azul, é a zona polar ártica e abaixo a zona polar antártica. Temos a linha do Equador, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. O Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio são os limites da zona intertropical. O Círculo Polar Antártico e o Círculo Polar Ártico. Eles também são limites entre a zona temperada e a zona polar. Outro efeito no clima é a continentalidade e a maritimidade. São efeitos produzidos pela predominância de terras emersas ou marítimas, que interferem diretamente na variação da umidade e da temperatura. Nas regiões continentais, a amplitude térmica, que é a diferença da temperatura máxima para a mínima, é muito grande por conta da própria superfície. A Terra, ela absorve o calor rapidamente, mas ela também perde calor muito rapidamente. Então, por isso, as temperaturas são mais elevadas. Um exemplo é a cidade de Piracicaba, em São Paulo, onde a temperatura máxima durante o dia chega ali na casa dos 30 graus Celsius. À noite, a temperatura mínima vai para 12, dando aí uma amplitude térmica de 18 graus Celsius. Já as áreas onde ocorre a influência da maritimidade, essa diferença da amplitude térmica é menor porque a água demora para absorver calor. Tanto que se você entra na água durante a manhã, a água ela ainda está fria, né? Se você entra à noite, ela está quente.
Um exemplo é a cidade de Ubatuba, aqui em São Paulo, que é uma cidade litorânea. A temperatura máxima durante o dia fica ali na casa dos 34 graus, a mínima à noite cai para 29 graus, com uma amplitude térmica aí só de 5 graus Celsius. Então, como a gente pode comparar, nas duas, né, cidades aí, a amplitude térmica é muito diferente. Na continentalidade, que é muito maior, já em áreas que sofrem maritimidade, essa amplitude térmica é bem menor. Outra característica são as massas de ar, que nada mais são do que grandes massas de ar com diferentes pressões atmosféricas, que atuam ali ao longo de muitos quilômetros e interferem diretamente no clima. As massas de ar possuem características próprias, sendo secas ou úmidas, quentes ou frias, e aí variando, né, de acordo com o seu lugar ali de formação. Existem 6 tipos de massas de ar, sendo elas a oceânica, úmida, continental, seca, equatorial e tropical, quentes, temperadas e polares, frias. Uma outra característica são as altitudes, né? A altitude aí em relação ao nível do mar. Quanto mais você sobe de altitude, mais o ar esfria por conta ali da pressão atmosférica, né? Que acaba também sendo menor em altas altitudes. Quer ver um exemplo? Quando você vai para a praia, já reparou que lá na praia é sempre um pouco mais quente do que, por exemplo, aqui em São Paulo? Né? Então, às vezes você está lá na praia, está uma temperatura, está aquela sensação de abafado, quando você sobe aqui, quando você vem aqui pro Planalto, você já tem aquela sensação de parece que deu uma aliviada no tempo, né? Não está mais tão quente, tão abafado. E essa é a tendência, quanto mais você vai subindo, mais a temperatura vai esfriando, né? Então, se você vai, por exemplo, para Campos do Jordão, que já está ali um pouco mais de 1000 metros, a temperatura também ela já fica mais fria do que comparada aqui com São Paulo. Se você vai, de repente, para alguma cidade aqui na América do Sul, como La Paz, na Bolívia, que está ali a 4000 metros de altitude, é muito mais frio do que lá em Campos do Jordão. Então a tendência é essa, né? Quanto mais você vai subindo, mais a temperatura vai caindo. E eu falei aí de ar rarefeito, né? Esse ar rarefeito, por conta dessa baixa pressão, é como se tivesse ali as moléculas de ar, né? Elas são menores do que lá, por exemplo, em locais de alta altitude, do que, por exemplo, ao nível do mar. Então, ao nível do mar você tem uma pressão maior, então é como se você tivesse várias moléculas de ar juntas. Na verdade, a ideia é essa, tá? Mas só para simplificar, eu vou colocar essa imagem que fica mais fácil aí para vocês verem. Então aí dá pra gente ver, né? Ao nível do mar, várias moléculas de ar juntas e uma alta montanha, essas moléculas mais esparsas. Essa é a ideia do ar rarefeito. E esse ar tem efeito no nosso organismo, né? Para a gente que não está acostumado, que não vive nessas cidades de altas altitudes, a gente acaba sofrendo um pouquinho aí por conta desse oxigênio que está mais espaçado ali, né? E por último, né, outra característica também, as correntes marítimas. São grandes deslocamentos ali de água, né, com diferentes temperaturas também, nós temos correntes marítimas frias e quentes que circulam pelos oceanos, né, elas também influenciam ali no clima.